Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. O tema de hoje é o ouro, que voltou a bater recorde nos últimos dias. E essa foi mais uma alta histórica do ouro, que passa por uma trajetória consistente de valorização, especialmente agora em 2025. O impulso mais recente para esse salto do ouro veio depois que o Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa de juros americana, além de anunciar que projeta mais 2 quedas até o fim do ano. Mas os fatores que ajudam a explicar a alta do ouro vão muito além da política monetária americana. No episódio de hoje, a gente vai analisar o que tem sustentado a valorização desse ativo, que é considerado o mais antigo porto seguro financeiro. E aqui já dou uma pista, tá? Essa alta do ouro tem tudo a ver com uma maior fragilidade da economia global. Ainda no podcast de hoje, a gente fala sobre a inflação nos Estados Unidos, que não cede de jeito nenhum, e sobre outros fatores que têm impactado os mercados globais. Aí com a participação da Marina Valentini, que é estrategista do JP Morgan Asset Management. A Marina falou sobre as apostas na queda de juros nos Estados Unidos e também sobre a possibilidade de um shutdown, de uma paralisação parcial do governo americano nesta semana. Já a gente explica certinho o que isso significa. E para fechar o episódio, tem também as perspectivas para a Selic aqui no Brasil. Quando, afinal, os juros devem cair por aqui? Fica com a gente até o final para saber mais. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes. E hoje é 29 de setembro de 2025. Vamos lá? O ouro está brilhando. Desde o início do ano, o preço do metal subiu 43% no mercado externo. Essa foi a maior alta desde 1980, considerando aí o período analisado, de janeiro até o finzinho de setembro. Em 2025, a valorização já supera em quase 30% o desempenho do S&P 500, que é o índice que reúne as ações das principais empresas americanas. E aqui vale dizer que não é que o ouro está indo bem e o S&P está indo mal. Na verdade, o S&P também está em alta, como a Marina Valentini vai contar daqui a pouco. Mas nem as ações estão brilhando tanto quanto o ouro. Bom, e essa busca pelo ouro chama atenção porque ela é um sintoma de que algo não está indo bem no cenário econômico externo. O que eu quero dizer é que quando outros ativos considerados seguros, como o dólar, o euro e outras moedas fortes, quando esses ativos enfrentam uma menor confiança, o ouro costuma se valorizar. E essa é uma história que a gente já viu acontecer várias vezes. No início da pandemia de Covid-19, por exemplo, o preço do ouro disparou, enquanto os ativos como o dólar e as bolsas de valores perderam valor. Outro exemplo, pouco mais de uma década antes, na véspera da crise econômica de 2008, que afetou vários países, o ouro também passou por um longo período de valorização. E o que aconteceu, né? Por não saberem exatamente o que seria da economia global durante o período da turbulência, os investidores se desfizeram de outros ativos enquanto buscaram no ouro alguma segurança. Agora, em 2025, o ouro voltou a bater um recorde atrás do outro. Mas dessa vez, qual é a percepção de risco que tem causado a busca pelo metal? Olha, não parece haver uma causa única. Diversos fatores que surgiram no cenário externo ao longo dos últimos anos, em especial nos últimos meses, eles trouxeram um sinal de alerta. A gente vai detalhar cada um deles, olha só. Eu começo aqui pelas questões geopolíticas. O ouro tem sido escolhido por países que querem reduzir a sua posição em ativos emitidos por outros governos, como os títulos de dívida pública e as próprias moedas. Quer um exemplo? Vamos olhar para a China. A segunda maior economia do mundo vem gradualmente reduzindo a participação de títulos de dívida americana nas suas reservas. Aqui eu estou falando dos chamados treasuries. Em paralelo, o Banco Central Chinês tem comprado ouro. Outra razão para a valorização do ouro é o alto endividamento dos governos. Quando existe uma desconfiança sobre a capacidade de pagamento da dívida de um país, cresce o medo de que aquele governo recorra à emissão de moeda para se financiar, o que por fim desvaloriza a moeda local. O diferencial do ouro, nesse caso, é que ele não pode ser emitido pelos governos. Seu volume cresce lentamente, só conforme a produção das minas de ouro. E o que circula no mercado é essencialmente o que já existe em estoques. Por isso, o metal mantém seu valor ao longo do tempo. E aí a gente chega a um terceiro fator fundamental, que é a menor previsibilidade na política econômica dos Estados Unidos. Não é novidade que as dúvidas em relação ao ambiente institucional americano cresceram nos últimos meses. A adoção de tarifas em larga escala, a maior incerteza sobre a política externa e a busca da Casa Branca para influenciar as decisões de juros são fatores que contribuíram para esse sentimento. E essa mudança de percepção também tende a enfraquecer o dólar e privilegiar o ouro, dada a menor certeza sobre os rumos da maior economia do mundo, a economia americana.
E é exatamente pelos Estados Unidos terem uma grande importância na economia global que a queda de juros por lá faz diferença no preço do ouro. Eu lembro aqui que 2 semanas atrás, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano, ele decidiu reduzir a taxa básica de juros e sinalizar novos cortes nos próximos meses. Com esse movimento, os títulos do Tesouro americano, que são considerados um dos ativos mais seguros do mundo, eles ficaram menos atrativos, o que leva o dólar a perder valor. E olha, com todos esses componentes que a gente citou, que são componentes políticos e econômicos, com tudo isso na conta, é difícil saber qual é o limite para a valorização do ouro. Hoje, por exemplo, enquanto a gente está gravando esse episódio, o ouro bateu um novo recorde. Então, o que parece mais óbvio é dizer que o mundo está em um cenário de maior incerteza e os agentes econômicos, ou seja, os governos, as empresas, os investidores, todos já estão colocando isso na conta. E nosso assunto agora é a inflação americana, que continua elevada. O índice de preços de gastos com o consumo, PCE, ele avançou 0,3% em agosto, em linha com o esperado e um pouco acima do resultado de julho, que foi de 0,2%. Aí, se a gente analisar por categorias, os preços dos produtos mostraram leve tendência de alta, enquanto os de serviços permaneceram crescendo em ritmo forte. O núcleo do PCI, que exclui energia e alimentos, itens cujos preços variam mais, esse núcleo continuou a subir. Em 12 meses, ele acumula alta de 2,9% e está bem distante da meta, que é de 2%. Esse cenário reforça o desafio do Banco Central americano, que, lembrando, precisa buscar o combate à inflação e a preservação do emprego nos Estados Unidos. O que a gente percebe é que, nos últimos tempos, a autoridade tem se mostrado mais preocupada com o risco de enfraquecimento do mercado de trabalho do que com a possibilidade de uma nova aceleração dos preços. E isso mesmo tendo em vista que as tarifas comerciais ainda podem encarecer produtos importados. Em sua última reunião, o Fed reduziu os juros em 0,25 ponto percentual e indicou mais 2 cortes até dezembro. Na nossa visão, essa persistência da inflação acima da meta e o risco de novas pressões vindas das tarifas deveriam levar o Fed a agir com cautela nas próximas reuniões. E essas expectativas por corte de juros nos Estados Unidos, que a Júlia citava agora, elas também foram tema da análise de hoje da Marina Valentini, que é estrategista do JP Morgan Asset Management. Não podia ser diferente, né? Esse nosso quadro de mercados globais é o espaço em que a Marina mostra como os investidores lá fora estão reagindo às últimas notícias econômicas. Vamos ouvir a análise da Marina. Desde que o Fed retomou os cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, já faz umas 2 semanas, dia 18 de setembro, o mercado agora está se desdobrando para tentar entender quais serão os próximos passos do Banco Central americano. Lá no começo de setembro, os investidores começaram a precificar entre 100 a 125 pontos base de cortes nos próximos 12 meses. Mas, aos poucos, nas últimas semanas, o mercado começou a perceber que esses cortes não são garantidos e que o Fed continua bastante dependente dos dados econômicos. Então, a grande questão que fica é: será que o Fed vai continuar cortando juros em um ritmo constante para apoiar o mercado de trabalho que está desacelerando? Ou será que o Fed vai ser mais cauteloso, reduzindo o ritmo dos cortes por causa dos riscos de inflação ainda vindo das tarifas? Acho que esse vai continuar sendo o debate central para os mercados nas próximas semanas. E justamente na semana passada, vários dados econômicos vieram mais fortes do que esperado, e isso fez o mercado ajustar um pouco suas expectativas. A última revisão do PIB mostrou que a economia dos Estados Unidos, na verdade, cresceu 3,8% no segundo trimestre, então acima daqueles 3,3% da revisão anterior, então superou as projeções, graças a uma melhora no consumo, melhor do que tinha sido anunciado na primeira leitura do PIB. E, além disso, os pedidos de bens duráveis subiram 2,9% e os pedidos de ajuda para o desemprego caíram até na semana passada. Então, mostrou aqui dados de uma economia ainda resiliente. Então, os números diminuíram as apostas do mercado para cortes mais agressivos de juros. E também tivemos discursos de membros do Fed semana passada que indicaram uma postura mais cautelosa em relação aos cortes de juros, principalmente vindo do presidente do Fed, Powell, que comentou que a fraqueza no mercado de trabalho, sim, está pesando mais do que as preocupações com a inflação, mas ele também destacou que os riscos dos dois lados significam que não existe aqui um caminho sem risco. Então, ele também destacou aqui a situação de risco de inflação. Já o novo governador do Fed, o Steven Mnuchin, ele fez um discurso explicando por que ele não estava de acordo com a última reunião e por que ele vê a taxa neutra como mais baixa do que a projeção atual de 3% para esse ciclo. E ele, por outro lado, defendeu cortes mais agressivos ainda esse ano.
Então, houve uma divergência nos comentários dos membros do Fed semana passada, e junto com os dados econômicos bem sólidos, o mercado reduziu suas expectativas de cortes. Agora, ele só vê uma probabilidade de 60% de mais 2 cortes de juros esse ano, contra 82% na semana passada. E essas mudanças nas expectativas, agora menos probabilidade de 2 cortes, trouxe volatilidade para o mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,4% na semana passada e os yields subiram. Então, o título de tesouro americano de 2 anos está agora em torno de 3,64%, 7 pontos base acima do nível da semana anterior, e a parte mais longa da curva também abriu. O yield do título de tesouro de 10 anos subiu 7 pontos base e agora está em 4,18%. Então, subindo bastante nas últimas semanas. O próximo dado-chave será o payroll, né? Ou seja, contratações mensais e os dados do mercado de trabalho referente a setembro, que saem nesta sexta-feira, dia 3 de outubro. O último dado mostrou que houve apenas 22 mil contratações não agrícolas em agosto. Na média dos últimos 3 meses de payrolls, só 29 mil, comparado com 147 mil em todo o ano de 2024. Então, já vem desacelerando bastante. O mercado espera 50 mil novas vagas ou contratações nesse payroll que sai na sexta, e um número muito abaixo disso poderia reforçar as expectativas de corte de juros em outubro, enquanto um resultado mais forte pode reduzir as chances de que isso aconteça. Então, vamos ter que esperar os dados. Acho que essa foi a leitura. O FED continua bem dependente de dados e vamos ter que ver reunião por reunião. Agora, outro ponto importante que tem preocupado o mercado nos últimos dias é a possibilidade de um shutdown nos Estados Unidos. Eu vou explicar. O shutdown é quando o governo fica sem autorização para gastar porque o Congresso não aprovou o orçamento. Nesse período, vários serviços considerados não essenciais podem ser suspensos e os funcionários federais podem ser afastados ou eles podem trabalhar sem receber até essa situação ser resolvida. A Marina também falou sobre isso na análise dessa semana, então vamos ouvir. Poderíamos estar caminhando aqui para um possível shutdown do governo americano na noite de terça-feira, e se isso realmente acontecer, poderia aumentar a volatilidade no curto prazo. O governo dos Estados Unidos agora enfrenta um prazo para aprovação de orçamento para o governo, que vai ser dia 30 de setembro, mas o Senado só deve retomar as discussões no dia 29, então aqui só tem um dia praticamente para aprovar essa resolução, e se não aprovarem uma resolução provisória do orçamento ou algum dos 12 projetos de lei necessários para manter o governo totalmente financiado, poderia haver um shutdown pela primeira vez desde 2018. É importante lembrar que, mesmo se isso acontecer, os serviços essenciais do governo continuariam funcionando e o Tesouro permaneceria aberto e continuaria pagando aqui cupons para renda fixa. E também, normalmente, o mercado reage de forma moderada aos shutdowns, mas com toda a incerteza política e econômica maior dessa vez, sim, poderíamos ver volatilidade nos yields. E também as ações costumam cair, né, no curtíssimo prazo depois que um government shutdown é aprovado, mas elas se recuperam depois que o orçamento é consequentemente aprovado também. E os impactos na bolsa tendem a ser passageiros, na renda fixa também, e mesmo aquele último shutdown de 35 dias em 2018 só foi um pequeno impacto no mercado. Mas agora acho importante lembrar que todas essas questões políticas, incerteza sobre juros, vários anúncios de tarifas também, mesmo com todas essas incertezas, o S&P 500 já bateu 21 máximas históricas esse ano e acumula uma alta de 13%. O mercado ainda vê fundamentos sólidos das empresas, expectativas de lucros fortes e um interesse crescente cada vez mais no tema de inteligência artificial. Então, ainda há oportunidade nas ações americanas, mas é preciso ser bastante seletivo para encontrar os descontos, essa preferência por qualidade, e recomendamos também continuar se diversificando para outros mercados acionários, como Europa e Japão, por causa dessas incertezas que eu mencionei, as mais iminentes, como o possível shutdown do governo. Agora sim, vamos deixar um pouco de lado as notícias internacionais para falar de Brasil. Na semana passada, saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. O documento reforçou a percepção de que o Banco Central não vê, por enquanto, as condições necessárias para os juros brasileiros começarem a cair. Na última decisão, o Copom manteve a Selic em 15%. E demonstrou preocupação com as projeções de inflação ainda acima do nível desejado, ou seja, acima da meta, que é de 3%. A autoridade monetária reconheceu que houve alguma melhora nas expectativas de inflação, mas essa melhora ficou concentrada mais no curto prazo. Além disso, o Banco Central revisou seus cálculos sobre o grau de aquecimento da economia brasileira, o chamado hiato do produto, e ele concluiu que a atividade não vai desaquecer tanto quanto ele esperava antes, dada a força do mercado de trabalho. Então, com uma economia ainda aquecida, o desafio de controlar os preços vai persistir.
Inclusive, essa é uma das conclusões do relatório de política monetária, que também é elaborado pelo Banco Central. O documento divulgado na semana passada indica que a inflação só vai se aproximar da meta lá em meados de 2027, isso na visão do próprio BC. Mas olha, essa projeção também dá uma pista de quando a Selic vai começar a cair. Isso porque no primeiro trimestre do ano que vem, o Banco Central vai tomar suas decisões sobre os juros de olho na inflação de 18 meses à frente. Então, fazendo as contas aqui, a gente está falando exatamente do terceiro trimestre de 2027, quando, de novo, nas projeções do Banco Central, a inflação vai estar em 3,3%, finalmente perto da meta. É por isso que a gente acredita que o primeiro corte de juros aqui no Brasil vai vir só em março do ano que vem, e esse corte deve abrir um ciclo de flexibilização. Na nossa visão, a Selic vai terminar 2026 em 13%. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, o IBGE divulga a PNAD contínua de agosto. A gente espera que a taxa de desemprego no Brasil tenha ficado em 5,5%, renovando então o recorde de menor desemprego já registrado em toda a série histórica. No dia seguinte, quarta-feira, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de setembro. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue controlada, próxima ali da meta de 2%. Na sexta-feira, saem os dados do Relatório de Emprego dos Estados Unidos, referentes a setembro. Esse é um dado que vai ser olhado de perto pelo mercado depois que o Fed demonstrou uma preocupação maior com o emprego e sinalizou mais 2 cortes de juros ainda nesse ano. E ainda na sexta, mas aqui no Brasil, o IBGE divulga a Pesquisa Industrial Mensal de agosto. A gente acredita que a produção industrial por aqui ficou praticamente de lado nesse mês, com uma leve alta de 0,1%. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Se você gostou, segue o podcast para não perder os próximos e compartilha com quem também curte entender os movimentos da economia. E conta pra gente nos comentários o que você achou desse papo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto comigo, Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak. E a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!